Glória. Amém, amados? Vou aproveitar que vocês estão de pé. E quero convidar para ler comigo Provérbios, capítulo 15, versículo 22. O Espírito Santo é lindo, irmãos. O Espírito Santo maravilhoso. Se você ainda não tem experimentado este fogo de Deus em sua vida, em nome de Jesus, deseje muito isso. Porque é muito bom, amados. Provérbios 15, versículo 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Amém? Agora, mais na frente um pouquinho, vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Mais um texto. Glória a Deus. Provérbios 19, versículo 20, diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. Amém? Ouve o conselho e recebe a instrução. Se você puder falar para quem está aí do seu lado, diga para essa pessoa: ouve o conselho da palavra de Deus. Pode dizer para outra pessoa, um que está na frente, outro que está atrás. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Podem sentar, irmãos. Amados, durante esse tempo que a gente tem andado juntos, no ministério, o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, amém? Temos aprendido muito do Senhor, temos crescido. E a palavra de Deus aqui nos fala que nós devemos ouvir conselhos, onde há muitos conselhos, há sabedoria. E aqui diz que nós devemos ouvir conselhos para que nós sejamos sábios no futuro, no porvir. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns conselhos práticos para que nós tenhamos um avivamento pessoal e para que nós venhamos experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas, amém? Conselhos práticos que eu tenho aprendido na palavra de Deus e percebido também na vida de muitos avivalistas. E há um tempo atrás eu comecei a tirar umas lições para a minha vida. E hoje eu resolvi, porque o Espírito Santo de Deus me moveu a isso, amém? A compartilhar com os irmãos um pouco desses conselhos que a palavra de Deus nos traz, por exemplos de pessoas que viveram e experimentaram o poder de Deus, e também por avivalistas, homens e mulheres de Deus que aprenderam na sua caminhada cristã fatos e conselhos que são básicos para nós, amém? Então, tem servido para a minha vida e, como eu disse hoje pela manhã aqui para um irmão, eu tenho compartilhado com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado no meu espírito e tem sido bênção para nós, amém? Então, apesar de que muitas pessoas desprezam os conselhos, não é isso? E até dizem por aí que se conselho fosse bom, eles não seriam dados, mas os conselhos seriam vendidos. E, às vezes, até as pessoas não gostam de receber conselhos. Mas tudo aquilo que vem da parte de Deus é edificante para as nossas vidas e tem um propósito. Amém? Então, eu creio que você vai receber em alguma área da sua vida a bênção de Deus através dessa palavra hoje. Glória a Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com os irmãos
interessante que todo ano é a mesma coisa, né? Chega no final do ano, a gente faz uma revisão de vida e começa a projetar coisas novas para no início do ano, e sempre recebendo palavras de bênção, palavras de vitória. E isso aqui faz parte, amém? Para o nosso viver aí pleno na presença de Deus e para um avivamento também. Glória a Jesus. Socorre ali um dos diáconos, dos irmãos. Eu queria um lencinho, pastor. Por favor, hoje, irmãos, não sei, desde a hora que a gente chegou aqui na igreja para orar ali atrás, que está diferente. Está diferente. A gente, hoje pela manhã aqui na escola bíblica dominical, eu estava me segurando, porque logo no início parecia até que eu estava nervosa, mas não era. É porque tinha muita unção. E aqui está uma bênção mesmo. Não sei se você tem recebido aí, mas está tremendo que Deus já está confirmando aquilo que Ele tem para nós, né? Então, o primeiro conselho é: nunca nos afastemos do que Deus mandou fazer neste mundo. Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós. E cada um aqui sabe, irmão. Se não sabe, comece a buscar, porque Deus revela. Não vai deixar a gente aí andando, tateando como cego, sem saber para que rumo seguir ou o que fazer. Deus, Ele tem um propósito específico para cada um de nós, e nós nunca podemos nos afastar daquilo que Deus nos mandou fazer aqui neste mundo. É um perigo. Tem base bíblica para isso? Tem sim. Eu quero compartilhar com você 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, que aconteceu com um homem de Deus, um profeta de Deus, ao se afastar daquilo que Deus o mandou fazer. Não vou ler porque são muitos versículos, mas você deixa aberto aí, se você quiser ler depois, ou ler, acompanhar aqui conforme nós vamos falando. Este profeta que está mencionado aqui, eu não encontrei o nome dele, mas diz que ele é um profeta e que ele veio de Judá a Betel, a um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E este profeta veio da parte do Senhor e deu para ele uma palavra de juízo. Ele disse o seguinte: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Então este profeta chegou e deu essa palavra de juízo, e Jeroboão, então, ele não aceitou a palavra que foi dada pelo profeta, pelo homem de Deus. Imediatamente ele esticou a mão e reclamou com o profeta. E ao esticar a mão, apontar para o homem de Deus, a Bíblia diz que o braço dele ficou duro e secou na hora. Ele recebeu ali na hora, ele recebeu o tratamento. E ele ficou ali, desesperado. Imagina, secou, irmãos, na hora. E ele então clamou aquele profeta, aquele homem de Deus, que rogasse por ele, que intercedesse por ele. E aquele homem então orou ao Senhor, e o braço daquele rei foi curado. Ele viu ali o poder de Deus. E a palavra profética que ele deu aconteceu na mesma hora. No versículo 5, a Bíblia diz que o altar se fendeu. O altar rachou.
E a cinza que estava ali sobre o altar se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado. Ele disse, olha, Deus mandou dizer isso. E vai fender o altar e vai derramar a cinza. Cumpriu-se a palavra. E aqui, o que aconteceu? Aquele rei viu aquele milagre, viu aquele sobrenatural acontecendo. E ele então chamou o profeta e disse para o profeta, olha, vem comigo até a minha casa. Vem fazer um lanche que eu vou te fortalecer. E ele disse para ele, não, eu não vou à tua casa, não vou comer pão, porque Deus me falou que é para eu voltar e não estar na casa de ninguém. Deus me deu uma ordem. Ele foi até onde aquele rei estava, por uma ordem de Deus, entregou a palavra que Deus mandou entregar, foi convidado pelo rei para ir até a casa dele, para comer, para se fortalecer. Ele recusou e pegou então o seu rumo, foi embora. Dando continuidade aqui, ocorre que os filhos de um profeta mais velho viram aquilo ali, souberam daquele fato ocorrido, foram até a casa do seu pai, o profeta mais velho, e contaram tudo. Olha aí, pai, foi um profeta lá no templo, falou isso para o rei esticou a mão, o braço secou, ficou duro, e aí o profeta orou, foi curado na hora, mas o altar fendeu e tal. O que aquele profeta mais velho fez? Ele mandou que preparassem o cavalo para que ele fosse ao encontro daquele profeta. E assim ele fez. E correu atrás. Chegando lá, se encontrando com o profeta, ele disse assim, olha, vamos até a minha casa. Vejo que você é um homem de Deus, vamos até a minha casa. E ele disse assim, não, eu não posso ir, porque Deus falou que não era para eu voltar pelo mesmo caminho, não era para eu ir à casa de ninguém, nem comer nada. E aí o profeta, a Bíblia diz que ele mentiu, irmãos, para aquele outro profeta. Você pode ver aí, se você está com a Bíblia aberta, no versículo 18, o profeta mais velho disse para ele, tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Aquele homem, ele já tinha recebido uma palavra de Deus, ele tinha recebido uma orientação de Deus, Deus provou que estava com ele, fazendo aquele milagre, fazendo com que aquele sinal que ele predisse acontecesse, e então ele foi enganado por um outro profeta. A Bíblia diz que o cidadão, ele mentiu, ele disse que um anjo apareceu diante dele. Olha, um anjo mandado pelo Senhor. E o que aconteceu? Ele pegou e ouviu essa voz. Ele se afastou do que Deus o mandou fazer. E o que aconteceu, irmãos? Depois de ir até lá, Deus tinha falado com ele que se ele voltasse, que se ele comesse, que ele seria comido por um leão. E aconteceu exatamente isso. Quando ele foi lá, comeu, descansou, voltou, pegou a estrada, veio um leão e comeu, matou aquele profeta, matou. E Deus ainda tinha dito mais, olha, e o seu corpo, se você me desobedecer, o seu corpo não será enterrado junto com seus familiares. E assim aconteceu. Então, amados, eu tenho aprendido de Deus que se Deus me chamou para cumprir uma missão, eu tenho que fazer disso a prioridade em minha vida. Amém? Eu tenho que fazer disso a prioridade em minha vida. Deus te chamou para ser um sacerdote, pai de família, cuidar da sua família, então faça isso e faça bem feito. E se alguém, se aparecer aí uma Dalila querendo tirar desse propósito, então sai fora, porque você vai ser comido de leão. Deus não deseja isso para as nossas vidas. Deus te chamou para ser um profissional, um médico, um professor, para ser
Para ser um empresário, faça o que Deus te chamou para fazer e faça disso prioridade em sua vida. Amém? Então, conselhos práticos. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, olha, ele disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele tinha chamado. Deus o chamou para pregar a palavra. Então, ele disse, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu vou e vou cumprir a carreira que o Senhor me chamou. Então, amados, cada um de nós temos um chamado de Deus em uma área específica de nossas vidas e nós devemos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E devemos tomar cuidado, porque existem profetas mentirosos. Estamos mostrando aqui na palavra de Deus, amém? Deus colocou uma coisa no seu coração, aí chega alguém e dá uma direção completamente diferente. Você nunca ouviu falar naquilo, você nem pensou naquilo, porque a profecia ela vem para confirmar algo que já existe no nosso coração. Não é para trazer adivinhação para as nossas vidas, não. A profecia, nós somos crentes, filhos de Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, guiados por Deus, e recebemos de Deus sim a orientação. E quando o Senhor levanta alguém é para confirmar, agora para trazer algo completamente diferente do propósito, foi o que aconteceu com esse profeta. Ele foi ingênuo, ele foi inocente, ele foi ouvir a voz de um outro profeta, dando uma orientação completamente contrária. Então, amados, vamos permanecer naquilo que o Senhor nos chamou, naquela posição em que o Senhor nos colocou. Amém? Segundo conselho prático, para que a gente tenha avivamento espiritual, para que a gente viva a plenitude de Deus em nossas vidas. Vamos cultivar os tesouros dentro de nós através da palavra de Deus. Vamos guardar o bom depósito, tesouro que há dentro de cada um de nós, que nós temos depositado, palavra, que é o que nos alimenta, que é o que nos ensina, que é o que nos instrui. Amém? No capítulo 10 de Daniel, nós vemos que Daniel ele tirou um tempo para buscar a Deus, ele tirou um tempo para jejuar. E ali no versículo 12, ele recebeu uma visita de alguém muito especial e disse para Daniel o seguinte: então me disse...
de cor a história de José. Ele foi fiel, irmãos. Na circunstância mais difícil da vida dele, José foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel a Potifar, que era ímpio, mas ele foi fiel. Então, em 2010, nós vamos ser mais fiéis ao Senhor, vamos ser mais fiéis à palavra, amém? Pelo menos nós estamos buscando isso, procurando isso. Se já há uma disposição no nosso espírito, irmãos, já tem meio caminho andado para que Deus venha operar em nossas vidas, amém? Então, crer na palavra e confiar no Senhor nos momentos difíceis produz fidelidade. A fidelidade ela é provada na hora em que as coisas são difíceis. Foi o caso de José, né? Que é aquela mulher que estava lá endemoniada, porque queria ficar com José, e José, ele permaneceu fiel a Deus e fiel a Potifar. E reclamou com aquela mulher e saiu correndo, e independente do que fosse acontecer, ele tinha tudo para ficar com aquela mulher. Mas ele acreditava em Deus, amém? Então, se nós acreditamos em Deus, acreditamos na palavra, nos momentos difíceis, essa presença de Deus em nós vai produzir a fidelidade. Deus disse para Daniel: olha, Daniel, tu, porém, permanece firme até o fim. Então, até o fim, irmãos. Nós estamos numa jornada aí e Deus requer isso de nós. O quinto conselho: não sejamos contados entre os fracassados. Sigamos os exemplos das pessoas de fé. Amém? Eu não desejo ser contada, ser mencionada com os fracassados, como aqueles que voltaram atrás, como aqueles que retrocederam, como aqueles que envergonharam o nome de Deus. Não. Amém, amados? Eu desejo sim, a Bíblia mostra lá em Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos homens de fé. Então lá fala de Abraão, lá fala de Jacó, lá fala de Isaac, fala de Moisés, fala de Davi, menciona todos eles, o que eles alcançaram por causa da fé. Então é melhor você estar numa galeria daqueles que venceram, daqueles que tiveram fé em Deus, do que ser contado com aqueles que deixaram, já perto de alcançar a bênção, deixaram tudo e envergonharam o nome de Deus. Amém? Então, este é o quinto conselho que nós compartilhamos com os irmãos. Eu coloquei uma frase aqui, eu gosto muito de frase, e eu anotei essa frase para mim. Se você tiver fé, você vai falar isso para o seu irmão agora. Amém? Diga para o seu irmão: seja uma banana. Teve gente que não teve coragem de falar. Não teve coragem de falar. Irmãos, seja uma banana de dinamite e provoque a explosão de poder e santidade no meio da sociedade. Amém? Eu disse que precisava usar a fé para proclamar isso. Uma banana de dinamite que, ao explodir, flua poder e santidade de Deus e faça diferença na sociedade. Eu quero ser, para isso eu quero ser uma banana. Amém? Maçã, nanica da terra, seja o que for, mas que faz diferença. Amém? Agora, para o diabo não. Para o diabo nós não podemos ser bananas. Nós somos leões. No poderoso nome de Jesus, amém? No nome dele, sem ele nós não podemos nada. Sexto conselho: devemos adotar um estilo de vida pautado na cruz e na vida de adoração, pois isso sempre nos levará à vitória. Glória a Jesus. Ano passado a gente falou aqui muito sobre adoração. Foi um ano assim que foi dado bastante ênfase a esse assunto de adoração. Se nós tivermos, irmãos, uma vida pautada no sacrifício de Jesus, na entrega, e uma vida de adoração, com certeza o Senhor vai nos fazer ver milagres, realizar sonhos. A Bíblia fala lá em Lucas
de uma mulher chamada Ana, que já era uma mulher idosa, ela era viúva, e ela servia ao Senhor no templo com jejum, com oração. Ela ficava constantemente no templo, adorando a Deus. Mas ela estava esperando o Messias. E essa mulher, ela alcançou essa bênção. Ela chegou a ver Jesus. Então, amados, uma vida pautada na cruz e na vida de adoração sempre nos levará à vitória. E eu desejo não receber nada menos do que aquilo que Deus sonhou para mim. Nada a menos do que aquilo que Deus sonhou, do que está no coração dele para a minha vida. Amém? 7º conselho. Fé e compaixão ativam o poder de Deus. Fé e compaixão ativam o poder de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus, ele foi chamado porque Lázaro, seu amigo, morreu. Está em João, no capítulo 11, narrando esse acontecimento. E Jesus, ele foi chamado e ele ainda demorou 2 dias depois que ele ficou sabendo da morte de Lázaro. E quando ele chegou no local onde Lázaro estava enterrado, e que ele mandou que abrissem a cova, que tirassem a pedra, a irmã de Lázaro disse para Jesus: Jesus, olha, já está cheirando mal, porque já tem 4 dias que ele morreu. Irmãos, Jesus poderia ter ido antes, poderia não ter deixado Lázaro morrer, mas o costume, segundo o entendimento dos judeus, somente o Messias poderia ressuscitar alguém depois do 3º dia de morto. Existe essa cultura no meio dos judeus. Até então ninguém tinha feito isso, e na cabeça deles, somente o Messias poderia fazer isso. Elias, ele ressuscitou morto. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Então, a palavra de Deus é linda, tudo tem um sentido. E Jesus, ele disse, aqui em João 11, ele, ao orar, ele disse para o Pai: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus, ele fez esse grande milagre, fez depois que ele tinha morrido, que estava ali já em estado de decomposição, para que eles crescem que verdadeiramente Jesus era o Messias, o Filho de Deus prometido, o ungido. E o que aconteceu? Ele fez aquele grande milagre, é um grande milagre, que algumas pessoas estão preparadas para ver um morto ressuscitar, mas outras não. Não é verdade? Imagina numa situação em que pessoas chegam no cemitério nos dias de hoje, fazendo nos dias de hoje. Está todo mundo lá, os parentes ali, naquele estado de comoção, tristeza, amigos e tal, e de repente já as pessoas que cuidam ali do local, já prontas ali para proceder naquele momento, de descer o caixão, aquela coisa toda, e chega alguém e manda o morto levantar. Nem todo mundo está preparado para uma coisa dessa. Tem gente que está gritando. É verdade, irmãos. E aqui não foi diferente. 4 dias, todo mundo sabia. Lázaro morreu, o povo foi lá para poder enterrar. Colocaram no túmulo, colocaram a pedra. Depois de 4 dias, volta lá e Jesus chega e diz assim: olha, tira a pedra. Lázaro, vem. Aí sai o cidadão lá, todo enfaixado, vivo da Silva, dando glória a Deus. Já estava lá em outro lugar, descansando, quando ele escuta a voz de Jesus, não teve como resistir, voltou imediatamente, e aí sai andando ali, está entendendo? E o que aconteceu? Umas pessoas acreditaram. Se você for ver aqui, nos versículos 44, 45, que
tirando as ataduras do morto. Mas acontece que outros não, irmãos. Outros, a Bíblia diz no versículo 46, que outros foram ter com os fariseus e foram contar os feitos que Jesus realizara. E os fariseus faziam o quê? Perseguiam Jesus. Eles não acreditavam, eles viam, mas não acreditavam. E assim, irmãos, é